Quem foi o Frei Hermínio, que faleceu em Fortaleza nesse dia 22 de maio de 2024? Vou falar sobre ele agora aqui no canal, tá certo? Para quem é daqui de Fortaleza e também para quem é de fora daqui do Ceará, mas quer conhecer mais sobre as histórias, né? As novas histórias e as histórias antigas da cidade, do estado, enfim, tá certo? Mas vamos falar sobre ele hoje, né? Um grande sacerdote, enfim, que faleceu aqui em Fortaleza nesse dia 22 de maio de 2024, tá certo? Mas antes, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal, eu convido a você, se você é novo aqui no canal ou se você é nova, para que você se inscreva, tá certo? Ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Como você viu a imagem do Frei, olha, Frei Hermínio Bezerra de Oliveira morreu aos 78 anos em Fortaleza. O Frei fazia parte da comunidade formativa do seminário serigráfico em Messejana e ele tinha 59 anos de vida religiosa, tá certo? Estou falando aqui para você, quem está me assistindo agora não deve conhecer, mas quem é da região de Messejana, enfim, sim, vai conhecer. Ele faleceu na manhã dessa quarta-feira, 22, né? O Frei Hermínio Bezerra de Oliveira tinha 78 anos de idade. As informações foram confirmadas pela Arquidiocese de aqui de Fortaleza. Ele fazia parte da comunidade formativa Seminário Serigráfico, falei serigráfico, foi seráfico, no bairro de Messejana e tinha 59 anos de vida religiosa. Ele teve uma parada cardíaca no dia 21 de abril, quando foi internado em estado grave no Hospital Regional da Unimed, aqui em Fortaleza, tá certo? Olha, vou falar aqui um pouco sobre ele. Ele nasceu no dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1945, na cidade de Independência, aqui no norte do Ceará, perto ali de Crateús, enfim. Ele era o terceiro filho do casal Miguel Fernandes de Oliveira e Luísa Bezerra de Oliveira. Segundo a Arquidiocese, o religioso, ele fez os primeiros votos na ordem dos frades menores capuchinos em dezembro do ano de 1964 e professou os votos solenes em dezembro de 1967. Foi ordenado presbítero em Fortaleza no dia 13 de janeiro do ano de 1973. O velório do Frei Hermínio foi realizado na Capela Senhora do Brasil, no Seminário Seráfico de Messejana, tá certo? Aconteceu nesse dia 23 agora de maio de 2024. Já o sepultamento aconteceu no cemitério São João Batista, né? O corpo foi levado às 15 horas no mesmo dia para lá, tá certo? Então aqui, quem foi o Frei Hermínio? Abre aqui aspas, né, segundo as informações. Um homem culto e solícito. Esses são alguns dos seus adjetivos utilizados pelo Frei Janderson da Fraternidade do Seminário Seráfico para definir o Hermínio, que, segundo ele, era considerado pelos frades uma pessoa prestativa, apesar da idade e limitações. Ele sempre foi um homem solícito quando procurado para atender confissões. Ele abre aqui, outra aspas, ele sempre o via fazendo um ritual no dia a dia, como é a nova vida. Todos os dias ele estava junto à fraternidade nas refeições, muito antenado do que acontecia, pois ele todos os dias estava lendo o jornal, fecha aspas. Apesar de ter nascido em Quiterianópolis, Hermínio, cujo nome de batismo é Afonso Bezerra de Oliveira, possuía raízes em Crateús, onde descobriu a paixão pelas letras. O Frei é o terceiro filho de Miguel Fernandes de Oliveira e Luísa Bezerra de Oliveira. O casal teve 16 filhos, dos quais 10 nasceram no estado do Ceará. E por que nasceram no estado do Ceará? Vamos entender aqui um pouco dessa história. Em junho do ano de 1958,
a família dele migrou para Goiânia. Contudo, Hermínio ficou no Ceará. O motivo da viagem foi a seca que fez com que um terço da população do Nordeste saísse da região para o restante do Brasil. Conforme relatou o irmão de Hermínio, Zacarias, com CH, viu? Zacarias Bezerra, a ida da família para Goiânia se deu após o pai comprar um pau de arara, né, que na época era muito comum, que é aquela carroceria adaptada no caminhão, certo? E que é muito usado aqui no Ceará e no Nordeste, enfim, abre aspas aqui. Ele fala que o pai dele comprou um caminhão após vender a bodega que possuía no mercado de Crateús. Em Goiânia nasceram 2 filhas, e depois que eles foram a Brasília, nasceram 3 meninos. Enquanto a família estava tentando melhores condições de vida em outro estado, em caso o Frei Hermínio permaneceu aqui no Ceará e foi para o seminário seráfico e lá conheceu olha aqui, é uma coisa interessante, viu? Escuta o que eu vou falar aqui agora. Uma pessoa muito importante aqui do estado do Ceará, ele conheceu lá, tá certo? Uma pessoa que foi músico, enfim. Olha aqui, vou ver agora. Lá ele conheceu outro jovem vindo do interior, conhecido na época como Frei Sobral. Frei Sobral, músico. Estão ligando aí o nome da pessoa? Então lá. Antônio Carlos Gomes Belchior, ele mesmo, que despontaria anos mais tarde como um dos maiores nomes da música popular brasileira. A trajetória acadêmica e religiosa do Frei. No ano de 1975, Frei Hermínio cursou psicologia na Universidade Federal da Bahia para iniciar uma caminhada missionária. Atuou como professor de psicologia na FAFIFOR entre os anos de 1977 a 80, e depois, em 81 a 83, fez um mestrado em psicologia na Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica. Ao voltar ao Brasil, exerceu o magistério no Seminário Maior de Teresina e no Seminário da Prainha, aqui em Fortaleza, ali perto do Dragão do Mar. Só deixando aqui um detalhe, na Prainha, ali onde se formou, né, o Padre Cícero e o Padre Antônio Tomás. Já falei sobre os dois aqui no canal já. Também obteve um certificado especial em patrística grega pela Universidade de Friburgo, na Suíça. Hermínio foi membro da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza e da Academia Cearense de Língua Portuguesa. Além disso, representou o Brasil em 2 encontros estudiosos da Ordem Caputinos, em Roma, nos anos de 1985 ao ano de 1990. Também atuou como ministro provincial dos Frades Caputinos no Ceará e no Piauí entre 2001 e 2003, pouco recente. Morou em Roma entre os anos de 2007 a 2013 com o intuito de exercer a função de tradutor e secretário da língua portuguesa na Cúria Geral dos Frades Caputinos. Ao voltar ao Brasil em 2013 novamente, passou a residir na Fraternidade do Seminário Seráfico em Messejana, onde atuou como diretor do Colégio Seráfico e nos últimos anos como confessor e colaborador na formação do pós-noviciado. E agora, mais recente, lá em 2019, Hermínio concedeu uma entrevista ao portal de notícias da Universidade Federal do Piauí, a UFIP, que a palestra que o Frei iria ministrar naquele período. Na ocasião, ele mencionou a importância de saber a origem das palavras e afirmou que, se você souber a origem das palavras, a história, quando elas mudaram, a palavra que apareceram recentemente, por exemplo, você pode empregar melhor. Fechou aspas. Contribuições e produções. Só para você entender aqui, essa informação que eu estou aqui tirando para você, esse texto é do site do Povo, tá bom? Os créditos são do site do Povo. Na década de 1990, Hermínio passou a ensinar a coluna o sentido das palavras o povo, por exemplo, né? Que estou tendo aqui essa informação. A publicação cuja
periodicidade era a cada 15 dias, trazia o significado das palavras e o contexto histórico do uso de diferentes palavras. A paixão pelas palavras resultou na produção de um livro intitulado de, abre aspas, O Acordo Ortográfico, Vocabulário das Palavras Modificadas, fecha aspas, produzido por Hermínio e seu irmão Zacarias Bezerra. O manuscrito mostra as dificuldades e pontos obscuros do acordo que entrou em vigor no Brasil em 2013, né? Aqueles da quarta ortografia, essa eu me lembro também. Bem como as palavras e expressões que não foram contempladas no vocabulário oficial da língua portuguesa. Ao longo de sua trajetória, aprendeu 14 idiomas, os quais dominava com fluidez e facilidade. Vida e morte do Frei Hermínio. Frei Gianderson chegou à fraternidade do Seminário Seráfico em janeiro de 2023, no caso ano passado. E nessa época o Frei já residia no local e já estava enfrentando uma fase difícil em relação à sua saúde. Ele acrescentou que o Frei estava levando um estilo de vida mais recluso em decorrência de um problema crônico que afetava a região das pernas. Abre aspas novamente. Ele estava no estilo de vida mais pastoral, menos ativo, devido à idade avançada, aos 77 anos, quando ele chegou aqui e a fraternidade e a enfermidade das pernas. Ele fechou aspas. Apesar disso, Gianderson relembra que bons momentos ao lado do Hermínio, que, segundo ele, foi um homem dedicado a servir os outros. Mais uma vez aqui, abre aspas, ele falou que tem lembranças do Frei Hermínio como um irmão que se dedicou tanto ao estilo de vida intelectual, estilo culto, mas ao mesmo tempo um irmão simples, apesar de ser um homem extremamente inteligente, culto. Nunca vi o Frei esbanjando soberba em virtude da inteligência que tinha, ele lembrou. Em abril deste ano, aos 70 anos de idade e 59 anos de vida religiosa, Hermínio teve paradas cardíacas e foi internado num estado grave, né? Foi nesse dia 21 de abril, como falamos aqui no começo. E permaneceu inconsciente sob os cuidados médicos no Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza. E nesse dia 22 de maio de 2024, ele saiu de cena, né? Faleceu e está perto de Deus, tá certo? Faleceu na unidade hospitalar, está lá junto do nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, Deus e todos os anjos. Então é isso aí, a vida de Frei Hermínio Bezerra de Oliveira. Aqui mais uma vez aqui para você observar aqui a foto do Frei Hermínio aqui, tá certo? Você vai observar aqui. Ok? Então é isso aí, meu amigo. Enquanto você vai vendo aqui, que focar nessa câmera não é fácil não, viu? Ele tá focando mais lindo do que no personagem. Tá aqui ele. Tá ok? Então é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, tá bom? Esse vídeo, mais uma vez, peça aquele like aqui no canal. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.